Então vamos para um estudo aplicado, né, sobre as partes da Bíblia que a gente precisa entender de forma assim mais eficaz. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos falar da palavra bispo. Essa palavra em grego ela significa episkopos, né? Significa uma pessoa que supervisiona, né? O bispo no Novo Testamento ele é o mesmo que o presbítero, ou seja, nós vemos na igreja moderna muita gente se considerando bispo, né? E na mente da população brasileira acredita-se que ele seja acima do pastor, ou seja, como se fosse verificando assim como funciona mais ou menos na igreja católica, você tem ali, né? Você pensa que o bispo está acima do pastor, quando na verdade o bispo da Bíblia é o presbítero, que é o cara que supervisiona a igreja, né? Eles são escolhidos de uma forma. Você tem uma regra para escolher esses presbíteros, né? Sendo que o comportamento desse presbítero ele tem que estar de acordo com as escrituras e também um comportamento para diáconos, para membros comuns, tá? Todos deveriam ter esse comportamento. Só que você consegue perceber que a humanidade se diferencia uma pessoa da outra, né? Tem gente que você não pode deixar as finanças na mão daquela pessoa, porque a pessoa ela é corrupta, ela não lida bem com as finanças, não sabe lidar, ou é mão aberta demais, mão fechada demais, ela não tem um controle, né? Então tem que ser pessoas que realmente tenham características para estar na igreja. A Bíblia ela tem certas instruções nesse sentido que pouca gente estuda, né? Pouca gente estuda e depois fica querendo debater aí. Ele tem ali em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, fala que o bispo tem que ser irrepreensível, né? Significa que o cara não está sujeito a uma punição ou uma repreensão, né? Não é uma ideia de que o bispo não cometa pecado, né? Não significa que um bispo não cometa pecado, mas que ele tenha uma conduta madura, né? Para que ele não seja. Imagina, um bispo imaturo pode receber uma acusação grave, né? E muitas vezes aquela acusação pode ser até verdadeira, e isso macular a imagem da igreja. E aí você tem que ele tem que ser marido de uma mulher. Isso significa que ele é um tipo de homem que tem uma conduta que tem em busca da família, né? De uma esposa. Ele honra isso. A igreja interpreta como sendo é, que deveria ser excluído pessoas desse cargo que fossem imorais e polígamos, né? Pessoas que tenham mais de uma mulher. Com certeza uma pessoa que é imoral, comete imoralidade, não tem um comportamento de alguém casado, não tem que estar nesse cargo. Ele tem que ser retirado porque ele contamina a igreja, né? Então ele tem que ser o tipo de pessoa casado, bem casado, com família, tem que dar essa não só impressão, as pessoas têm que conhecer essa vida, né? Porque tem gente que engana. Então, não significa que a pessoa não tenha casado novamente não possa ser um bispo, né? Ah, se divorciou e casou-se novamente, que não é esse significado, né? Porque às vezes você se separa não por conduta, não por vontade própria, né? A pessoa que quer ir embora da sua vida, e aí o que que vai se fazer? Ele também tem que ser uma pessoa lúcida, né? Sóbria, uma pessoa que tenha controle próprio do corpo e da mente, né? Tenha um equilíbrio, né? A sua espiritualidade, o seu estado de espírito seja equilibrado, um autocontrole. A palavra honesto lá significa sincero, disciplinado, hospitaleiro. O que é hospitaleiro? É uma pessoa que recebe bem todo mundo. Qualquer pessoa ele vai receber bem, tá? Então você tem esse tipo de conduta, reputação diante da, da sociedade, né? O que parece que Deus ele tá mais preocupado com a integridade pessoal da liderança do que com o cara que é muito eloquente, o cara que é muito carismático, o cara que tem muita instrução, né? O fato de você ter muito conhecimento talvez não te capacita para isso, porque você tem que ter outros atributos.
Às vezes o cara tem muito conhecimento, mas o cara não tem comprometimento, o cara não é honesto, sabe? Você vê muita desonestidade essas recomendações, se elas fossem seguidas hoje em dia nas igrejas, a gente não teria tanta bobeira, né? Não daria o microfone na mão de tanta gente que fala em nome de Deus quando Deus não falou, que isso é uma coisa gravíssima. As pessoas, elas não percebem a gravidade disso, tá? A ponto de que no Antigo Testamento um profeta que falasse algo que não viesse de Deus ou que fosse mentira, né, não se cumprisse, era apedrejado, era punido severamente, era retirado desse mundo de forma trágica, vergonhosa, era apedrejamento. E hoje em dia as pessoas bagunçaram tudo, e o pior é a igreja aplaudir isso e apoiar isso. Vocês não podem apoiar condutas desse tipo. Vocês não podem, porque essa conduta não vem de Deus. Essa conduta vem do mal tentando entrar nas igrejas e contaminar. E aí você vê que já está contaminado aí muitas bagunças, muito movimento, muito fogo estranho dentro das igrejas, né? E aí fica difícil porque as pessoas seguem isso e infelizmente só quem vai sofrer as consequências são essas pessoas. Isso significa que aquela pessoa não tem maturidade suficiente, ela não tem entendimento da Bíblia para poder dizer não àquilo, né? Outra coisa também que foi ontem eu fiz um vídeo falando lá do Caio Fábio, né? Do fato dele dar uma pincelada aqui sobre isso, dele falar sobre os analfabetos funcionais, né? Quando você, cara, e aí eu fui ver o vídeo. É tipo você pegar uma pessoa humilde, que você sabe que não teve estudo, às vezes a pessoa estudou até a terceira, quarta série. Aí você faz uma pegadinha, você faz uma pergunta para ela que ela não entendeu, e aí ela vai responder da forma que ela achou que era aquilo. Ah, o que que você acha da heterossexualidade? Aí o cara fala, isso é pecado, isso Deus não aceita. Quer dizer, o cara não sabe distinguir entre heterossexualidade e homossexualidade. E aí o Caio Fábio entrou nessa de dizer que são analfabetos funcionais. Mas, cara, como você, o Caio Fábio, que é um cara tão inteligente, admira suas mensagens, você não conseguiu ter essa sensibilidade. Se retrata sobre esse vídeo. Se retrata. Porque você é um cara inteligente demais para poder cair nessa tolice. Eu fiquei surpreendido com essa situação. O Caio Fábio é uma benção, um cara que entende. O Rodrigo Silva também tem aqueles problemas lá de Ellen White, mas isso é problema da religião dele. Quanto à questão de arqueologia, essas paradas, o cara ensina bem. Vamos falar o quê? É um cara inteligente, né? Tem alguns erros doutrinários que a gente considera como erro, mas é problema deles, pro pensamento dele, né? A gente vai fazer o quê? A gente tem que pegar a parte boa daquilo que dá para aproveitar, né? Até o Sabino, que é um herege, tem coisas boas que ele fala. É interessante a mistura que a gente está tendo hoje em dia. Você tem que aproveitar o que a pessoa está ensinando de bom. O restante é ela e Deus. Não se sabe por que que não encontrou a Deus até hoje, o Sabino, né? Mas vamos ver. Agora, Caio Fábio, você é um cara muito inteligente. Como que você se deixou levar por isso, por essa circunstância, de achar que um cara que não entendeu uma pergunta e respondeu com um temor a Deus, né, achando que era outra coisa, você achar que esse cara é um analfabeto funcional? Isso não tem lógica. Isso não tem lucidez, né, nessa tua informação, né? Você está indo com alguma corrente, né? Alguma corrente bolsonarista, não sei que loucura é essa que deu na sua mente de tentar se esquecer dos pequeninos na fé, que Jesus fala. Esses pequeninos da fé não deixam eles tropeçar. Não podemos ser causa de tropeço para eles. Porque são pessoas humildes, são pessoas que não compreendem bem, que tem que ser ensinado aos pouquinhos, no farelinho, na migalhinha ali, aos poucos ser ensinado até que eles consigam ter um tipo de crescimento que às vezes nem vai crescer tanto, mas que o crescimento deles já é suficiente para viver a fé. A fé não se trata de inteligência, de conhecimento. Se fosse assim, todo mundo no evangelho seria eloquente.
Paulo mesmo fala que são poucos de nobre nascimento, significando que naquela época ser de nobre nascimento era ter educação, era ter acesso a livros, a informações. Então, não são muitos na igreja até hoje de nobre nascimento. A maioria de nós são pessoas de baixo QI, entendimento. Não significa que sejam todos, mas são de pessoas de escola pública, que não tiveram um bom ensino, são pessoas da massa. Mas foram essas que Deus escolheu para capacitar. Foi essa que ele escolheu para dar um conhecimento espiritual. Foi essas pessoas que ele escolheu para dar o poder do seu nome, para curar pessoas, para fazer sinais, né? E nós sabemos que isso é verdade. O ministério do Novo Testamento, a Nova Aliança, é baseado em melhores promessas. É a aliança no sangue. Ali é revelado a luta dos principados e potestades ao qual nós estamos lutando, né? Então, nós vemos que é uma igreja feita de pessoas não eloquentes, mas que hoje, na era da informação, as pessoas estão adquirindo muitos conhecimentos. Então, a Bíblia é bem enfática em dizer: uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. São categorias separadas. Uns são mestres, outros são pastores, outros são evangelistas. Às vezes o evangelista é um cara bem preparado. Ele não chega a ser um mestre, mas ele é um cara que tem uma certa eloquência para evangelizar. Você lembra, a gente lembra lá cara, esqueci o nome do cara da Bíblia, que ele tinha todo um conhecimento do Antigo Testamento, mas ele ainda não entendia o Espírito Santo. Ele, em matéria de Antigo Testamento, ele era especialista, mas ele não era um mestre ainda, porque ele não tinha a eloquência, ele não entendia ainda sobre a pregação do Espírito Santo, e foi lhe dado esse conhecimento, né? Se eu não me engano, foi Ananias e a Priscila e Áquila, né? Que eram missionários, né? Um casal de missionários, né? Priscila e Áquila era um casal conhecido por Paulo, né? Paulo que cedia a casa para ser ponto de pregação, né? Aí ali as mulheres profetizavam também na igreja, elas colocavam o véu, as que tinham cabelo curtinho, as que tinham cabelo grande já servia de mantilha, né? Por conta da confusão da época ali, havia muita prostituição, as mulheres raspavam o cabelo para se identificar, né, para os turistas, né, uma cidade portuária, e ter cabelo curto era uma coisa vergonhosa, porque poderia ser confundido uma mulher de Deus com uma mulher do mundo e ser, de repente, parada na rua e passar por um constrangimento, né, sendo confundida com alguém que pratica prostituição. E ali tem toda uma explicação dentro do contexto histórico da época, da localização, e você percebe que tinha ali as mulheres que também profetizavam. Como diz assim, as mulheres não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Hoje em dia, né, as pessoas acham que não podem, né, fazer, porque Jesus chamou 12 discípulos homens, né? Mas culturas diferentes e tal. E hoje em dia você tem aí pessoas que são pastoras, né? E aí pessoas falam, não, não pode ter pastoras. A gente vai para a Bíblia, a gente não acha também, mas aí eu não sei se pode ou se não pode, se é um chamado de Deus. Eu não entendo bem, não vou entrar em contradição nisso aqui. Mas eu sei que o ID por todo mundo e pregar o evangelho foi dado a todos, tanto a homens quanto mulheres, né? Não tem essa definição de que é homem ou mulher que pode, né? Então, nós entendemos que, para não ficar entrando nessas brigas teológicas também, que eu não vou ficar entrando nisso, isso não chega a lugar nenhum. O negócio é pregar o evangelho, se tem um comportamento, se é pastora, tem um comportamento de pastora, pregue o evangelho e seja feliz. Vou fazer o quê? Eu não tenho um entendimento teológico aqui para dizer que sim nem que não, mas contra as coisas boas não existe lei. A própria Bíblia fala que a incircuncisão, quando se torna circuncisão, vai fazer, quando se pratica o bem, a incircuncisão se torna circuncisão. Então, se a pessoa está pregando, está fazendo certo, contra essas coisas não existe lei, né? Então, a gente tem esse entendimento que precisa ser analisado nos dias de hoje, né? Precisa ser analisado o comportamento dos cristãos. Esse negócio da igreja querer fazer... Você faz um evento para o jovem, você tem que ensinar um comportamento de jovem cristão.
Não pode ter essas coisas de querer virar cambalhota na igreja, um tipo de dança esquisita, meio sensualizando, sabe? Tem danças que é meio sensual para dentro de um templo. Templo é lugar de oração, lugar de busca da palavra. Se for fazer alguma coisa, tem que ser com comportamento santo, né? Você não vê esse tipo de manifestação em outras religiões. Você não vê a religião fazendo danças, bagunças dentro, não. Eles têm tudo como sagrado aquilo ali. Então a gente tem que pensar muito bem. Esses dias o cara apresentou uma igreja que parecia um shopping center. Aí um monte de gente criticando, porque tinha ali um lugar que tinha umas camisas à venda e tal, sabe? E, cara, eu não vi nada demais naquilo. Eu vi uma igreja linda, né? Bem projetada, porque o crente, tipo assim, ele quer ir no cinema, ele quer passear e tal, e às vezes tem gente não que não quer ter contato com as coisas do mundo e quer assumir um pouco das questões do mundo. Ali você vai na igreja, todo mundo no mesmo propósito, ali tem um lugar para você tomar um café gostoso, um café moído na hora. O crente tem dinheiro para gastar, cara. Trabalha, ele tem dinheiro para gastar, ele gasta com amor. Ainda mais estando na igreja. As pessoas sabem disso, né? Que o crente gasta com amor, né? E ali você tá com a sua família, você toma um café ali moído na hora, toma um Nescau, né? Aí você vai lá ver uma camisa, você quer abençoar a igreja, você vai lá, compra aquela camisa, você vai botar lá uma camisa com um versículo bíblico. Qual o problema que tem nisso? A não ser que esteja cobrando um absurdo no preço daquela camisa. Se for um valor justo, não tem problema, aquele dinheiro vai ser revertido para a continuidade daquele trabalho. Aí você chega lá, você tem um projetor de imagem, de luz, você tem música, você tem. Você pode até fazer um show gospel, não tem problema, porque você ali tem ali a pregação, tem ali um lugar, tem um show, tudo sendo feito com perfeição, com coisa com santidade, não tem nada de errado nisso, gente. A gente está num mundo que a gente não tem como fugir dele. Você vai numa praia, tem uma mulher lá de fio dental, você vai fazer o quê? A mulher passa na tua frente. Então, às vezes, o crente quer sair um pouco desse universo. E só que ele sai do universo e não tem nada para ele fazer, cara. Ele vai morrer de tédio. Então, que pelo menos a igreja tenha coisas boas. Agora, você tá. Eu tenho certeza, se você estiver no meio de um monte de gente de Deus, aqueles que querem fazer besteira vão se sentir constrangidos. Porque a massa acaba constrangendo aquele comportamento. Você tá ali com um monte de gente da igreja, aí vem um com comportamento. É igual quando você fazia coisa no sítio. Aí você faz ali um sítio, aluga um sítio e tal, vai as pessoas. Daqui a pouco, do nada, vem uma mulher, uma menina daquelas lá, às vezes até filha do pastor, com um biquíni que só Jesus, né? Que não tem condições de estar no meio daquele povo ali. E as pessoas depois é aquele falatório, aquela má impressão que fica, né? Infelizmente é isso. Por quê? Porque se trata de uma natureza humana, os homens estão ali e do nada a pessoa está querendo fugir daquilo, do nada chega a tentação ali. A pessoa vai se sentir constrangida, entende? Então é a mesma coisa, você tem a igreja aí fazendo shows pirotécnicos, coisas bonitas, né? Com cuidado, né? A gente já tem um exemplo lá da Boate Kiss, né? Você vai botar uma espuma acústica, bota anti-chama, toma cuidado, porque você tem que ter saídas de emergência para a gente não transformar uma alegria em um momento de tristeza. Então, tendo toda a segurança, extintores, saída de emergência, pessoal para fazer todo o trabalho, tudo é válido, é bem feito, né? É bem planejado, bem projetado, é feito, e as pessoas vão lá e às vezes a pessoa que nem conheceu Jesus vai conhecer, vai ter um contato com outras pessoas que tem ali uma palavra de bênção, que tem ali uma palavra de vitória, de mudança para a vida daquela pessoa. A pessoa chega lá, pô, mas eu não sou crente. Não, mas vamos lá para você conhecer. Chega lá, recebe uma oração, sai dali leve, sai dali se sentindo bem. Poxa, encontrei uma paz que eu não encontrava nesse mundo, né? Então, tudo que for fazer em nome de Deus, se for, é válido, cara. É válido, né? Desde que tenha realmente esse propósito. O problema é, tem muita gente que faz eventos para se promover. Faz eventos, quer se mostrar, não é um evento em conjunto, se o nome dele não estiver lá, ele não está alegre, sabe? Ele não quer dar evidência à fé, ele não quer fazer Deus crescer na vida dos outros, ele quer que ele apareça como bonitão lá, né? O Michael Jackson, o popstar da gospel. Então, isso que é o problema, né? Fora isso, não tem problema nenhum.